mantendo a pureza das mensagens e missão de A Verdadeira Vida em Deus, AVVD. Levamos ao conhecimento de todos o conteúdo da carta recebida da TELIG, Fundação True Life in God. Nesta carta, desejo chamar a atenção para uma praga espiritual que afetou alguns fiéis que leem as mensagens de A Verdadeira Vida em Deus. A praga consiste em indivíduos interpretarem por conta própria o que consideram profecias de A Verdadeira Vida em Deus, o que infelizmente distorceu o verdadeiro significado contido nas mensagens de A Verdadeira Vida em Deus. De fato, Vassula, a quem Deus fala, se abstém de interpretar tais profecias sem que ele primeiro lhe revele o seu significado. A razão para isso é o seguinte: a própria natureza da profecia cristã implica um mistério cuja apreensão transcende a mente humana finita e cuja interpretação adequada requer iluminação divina. Conforme manifesto no diálogo oficial de 2002 entre Vassula e a Congregação para a Doutrina da Fé, no qual Vassula abordou a natureza de suas mensagens, Deus comunica a ela o significado das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus de duas formas: a. através de palavras divinas ou instruções que são interiores e substanciais, isto é, locuções. B. através das palavras de Deus, através de uma luz de entendimento no intelecto, sem qualquer expressão de fala. Com respeito à interpretação adequada das profecias de A Verdadeira Vida em Deus, ela consiste no conhecimento e na manifestação do que Deus revelou a Vassula. O conhecimento é sobrenatural e infundido por Deus, pois diz respeito às coisas além do poder natural da inteligência criada. O conhecimento também se manifesta por palavras ou sinais, pois o dom de profecia é dado principalmente para o bem dos outros e, portanto, precisa ser manifestado. Esse conhecimento sobrenatural é uma luz divina pela qual Deus revela coisas relativas ao futuro desconhecido e pela qual tais coisas são representadas e, no tempo de Deus, totalmente reveladas à mente do profeta, que depois as manifesta aos outros. Portanto, cabe ao profeta esperar no Senhor que, a seu tempo, revela o significado oculto de suas expressões divinas. Aqui se vê a disparidade entre as ações do profeta, que não antecipa e compartilha com os outros o que Deus ainda não revelou totalmente sobre suas profecias, e aqueles indivíduos que precipitadamente compartilham com os outros suas próprias interpretações subjetivas e muitas vezes errôneas das profecias contidas em A Verdadeira Vida em Deus. Dignas de reflexão são as palavras do doutor em mística São João da Cruz, que escreveu sobre o mistério das revelações de Deus. Querer limitá-las à nossa interpretação e ao que nossos sentidos podem apreender é como querer agarrar um punhado de ar que escapará inteiramente da mão, deixando apenas uma partícula de pó. Também os mestres de Israel aconselhavam seus alunos a abordar as profecias com extrema prudência e cautela,
ou não fazê-lo. O tratado Mishnah Shagshiga afirma como exemplo: para aquele que medita nestas coisas, melhor seria não ter nascido o que está acima, o que está abaixo, o que vem antes e o que vem depois. O comentário talmúdico fala de vários mestres em Israel que, na tentativa de resolver mistérios proféticos, sofreram terríveis consequências. Ben Azash morreu. Ben Zoma enlouqueceu. Elisha ben Avuja tornou-se um apóstata. Felizmente, pode-se evitar essas armadilhas esperando pacientemente a interpretação do profeta da palavra de Deus, divinamente revelada. As interpretações precipitadas das profecias de A Verdadeira Vida em Deus e o compartilhamento das mesmas estão baseadas na presunção de que Deus se comunica com todos com a mesma intimidade com que se comunica com Vassula. Isso é simplesmente falso. A Igreja distingue categoricamente entre os dons extraordinários, com os quais o profeta Vassula é dotado, e os dons ordinários, concedidos a todos os batizados. Se alguém perguntar por que Deus escolheu Vassula entre todos, a resposta pode ser encontrada nas mensagens de A Verdadeira Vida em Deus, bem como no profeta Isaías, a quem Deus afirmou: meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos são os meus caminhos, oráculo de Javé. Quando os céus estão acima da terra, tanto meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Desejo enfatizar que Vassula, que não era catequizada como outras almas eleitas, recebeu a capacidade de ouvir e discernir a presença de Jesus e de vê-lo interiormente. Com a graça de Deus e o conselho de autoridades eclesiásticas que Deus colocou em seu caminho, ele aumentou nela o dom do discernimento, pelo qual ela pode seguir fielmente a voz de Deus e evitar o engano. Sabendo que as oposições surgirão, Jesus enfaticamente exorta Vassula a continuar dando testemunho corajoso da missão e das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus, com aprovação eclesiásticas, que gozam de 2 imprimators e 2 nihil obstats. A propósito das interpretações e ensinamentos errôneos que alguns introduziram nos grupos de oração de A Verdadeira Vida em Deus e compartilharam em correspondências de A Verdadeira Vida em Deus, estes incluem politicagem, que infelizmente alguns coordenadores de grupos de oração de A Verdadeira Vida em Deus não apenas permitem, mas endossam julgamentos condenatórios sobre a Rússia que são expressamente desagradáveis ao Senhor, escolhendo quais mensagens de A Verdadeira Vida em Deus aceitar e quais rejeitar, obstruindo o trabalho de A Verdadeira Vida em Deus, distribuído ao povo russo as mensagens de A Verdadeira Vida em Deus sobre a Rússia, recusando-se a permanecer leal e a honrar o Papa, afirmando que na recente carta de Vassula ela prevê uma terceira guerra mundial, o que é totalmente falso, e assim por diante. Vassula deixou claro em várias ocasiões que não deve haver politicagem em A Verdadeira Vida em Deus, nem nos grupos de oração, nem nas reuniões, pois se deve focar nas mensagens e seu significado. Este é um dos objetivos dos grupos de estudo de A Verdadeira Vida em Deus que Vassula incentiva e que já começaram em vários países, que incluem
Grécia, Estados Unidos, Austrália, Armênia, Inglaterra, etc. Ninguém está autorizado a tomar uma iniciativa política com a missão de a verdadeira vida em Deus. Ninguém tem permissão para tentar impedir outros no trabalho de a verdadeira vida em Deus, de distribuir as mensagens de a verdadeira vida em Deus sobre a Rússia, para a embaixada russa e para o povo russo. Deus tem um plano e não cabe a ninguém parar e interferir nos assuntos de Deus. A atitude recalcitrante de indivíduos que procuram se opor ao trabalho de a verdadeira vida em Deus, ou que defendem tais interpretações e ensinamentos errôneos, lembra aqueles que deixaram a companhia do Senhor porque acharam seus ensinamentos difíceis demais para suportar. João 6, 64 a 68. E aqueles israelitas que irritaram profundamente o Senhor, que queria exterminá-los completamente, pois sobrecarregaram indevidamente o profeta Moisés com sua insistência de que ele os estava enganando. Números 14, de 2 a 12. Aprendamos com o passado e avancemos com sabedoria como filhos do único Pai Celestial que nos formou a todos em amor. Que Deus os abençoe e os mantenha sempre unidos a Ele em amor. Em Cristo, Reverendo J.L. Iannuzzi, STL, STHD.